E lá vamos nós de mais um domingo desperdiçado com essas palhaçadas de mobilizações nas ruas. Mais um Acorda Brasil, que supostamente é para acordar o Brasil. Mas acordar para quê? De que exatamente? Na verdade, eu deveria saber, né? Mas todo mundo já sacou que isso nunca dá em nada de concreto para o Brasil. Porque até onde me consta, o último Acorda Brasil rolou antes do excesso parlamentar. E sabe o que veio uma semana depois? A maior bancada da direita, gente, da direita conservadora, votou a favor para aumentar os próprios salários para até R$ 77.000, estourando o teto constitucional de R$ 46.000. Isso em fevereiro, com projetos na gaveta para ser aprovado, né? Mas o que o Congresso decidiu aprovar foi aumento salarial, penduricários, tanto para o Legislativo, para o TCU, quanto a gente rala, esses hipócritas aí gritam, vamos acordar, Brasil. E eu fico com pavor com essas mobilizações aí, porque infelizmente essas mobilizações que o bolsonarismo promove, elas são sempre essa palhaçada simbólica. Eu sei que tem gente que não gosta do que eu vou falar aqui, mas eu não tô nem aí, o canal é meu, eu falo com o que eu quiser, eu falo para uma, duas pessoas, eu quero falar, então não tô nem aí. Nunca é sobre algo real, é sempre sobre esvaziar as pautas. Por exemplo, a gente viu o que foi que aconteceu. A pauta era para ser fora Toffoli, fora Moraes e fora Lula. Depois os caras transformaram num culto ao bolsonarismo, numa campanha, porque esse ano a gente já sabe, né? E vai ter mais, né? Aí é só uma campanha antecipada para angariar votos, para mobilizar nas redes sociais, mobilizar uma ruma de besta, de otário, que infelizmente é usado. E tem gente que, infelizmente, se tem gente que é usado, tem gente que gosta de ser usado, né? Tem gente que faz esse papel tosco, ridículo e patético de marionete. Eu sei que essa última manifestação teve menos gente, mas ainda assim ainda tem uma mobilização grande. Tem caído bastante as mobilizações. Eu acho que o brasileiro tem se cansado mais dessas mobilizações que não mudam em nada, entendeu? Porque a gente vai indo pro buraco enquanto esses homens aí fingem que trabalham, enquanto o Brasil real, que regride muito, se impõe. Ele se impõe através das pessoas que têm as suas contas a pagar, têm os seus problemas, que sabem que não pode mudar o Brasil por essa representação política que eles têm aí, porque sempre é isso. Cara, nós estamos há 6 anos, 6, 8 anos brigando por uma coisa que não muda nada, cara. Aí a gente elege o cara com o maior índice de voto. O que o cara vai fazer? O cara vai para os Estados Unidos fazer campanha contra o Brasil. Tá aí, o cara tava comemorando o Brasil ser sancionado. Aí você mobiliza 20 mil pessoas, que ainda assim é muito, né? Eles dizem que é 1 milhão. Eu não sei como é que o povo desse tem cara de pau dizer que tem 1 milhão na avenida. Pode ter mais de 20 mil, acredito em mais de 20 mil, mas 1 milhão não tem, cara. Pra quê? Na segunda-feira eles apresentar algum projeto de lei, lutar na Câmara dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Não. É só pra fazer um culto a uma personalidade. A gente tem o crime batendo na nossa porta. Os estados virando narco-estado de verdade. O governo brasileiro achacando empresário até ele fugir do país para empreender em outro lugar. A gente tem todas essas merdas acontecendo enquanto os homens do poder não fazem nada. O que eles fazem é pegar um domingo, armar uma marcha que não muda em nada, inclusive para apoiar um vagabundo, um ladrão. Porque eu falo Bolsonaro, as pessoas dizem, por que ele não está preso? Ele tem foro privilegiado. Inclusive, o foro privilegiado dele foi retroativo da época que ele era vereador. O cara atolado num esquema de rachadinha, com movimentações atípicas de R$ 1.200.000 do Queiroz. Isso, até o próprio Queiroz já falou sobre isso. Aí eu te pergunto, se o cara rouba, se bem que ele não roubou no pouco, né? Se o cara consegue roubar quando era vereador, cara, imagine no mundo. E ele tem o irmão dele, que agora o Ministério Público abriu pro irmão dele também. Uma família que sempre gostou de roubar. E isso aqui, na opinião, é que é fato, viu? A gente sabe que o crime no Brasil, infelizmente, não é punido. As pessoas pensam que não é punido, mas o mesmo STF que o Flávio se recusa a falar hoje de Dias Toffoli foi o mesmo que barrou o andamento das investigações, inclusive travando o COAF no Brasil todo, e livrou ele falando de vícios processuais. Aí o que as pessoas fazem? Elas pegam toda a luta da direita, todas as guerras que a gente travou e passaram a idolatrar um homem
que viveu 28 anos no Congresso, que nunca fez nada, que governou o Brasil por 4 anos, e a única coisa que fazer é reclamar que não podia fazer nada. E a única coisa que ele fez foi transformar a luta do Brasil em luta personalíssima dele. Ao contrário, inclusive usou para proteger a família dele, porque na reunião ele disse que não ia deixar ninguém ferrar a família dele, né? E foi exatamente o que ele fez, interferiu na Polícia Federal para salvar a família. Inclusive, que eu acho também tosco, levando a demissão do Moro. O Moro saiu do governo do Bolsonaro porque o Bolsonaro está interferindo no Ministério da Justiça. Aí agora a direita quer que eu vá defender como pré-candidato em 2026. E ainda um cara que nem carisma tem. E se bem que o Bolsonaro nunca foi de direita, né? Ele usou a direita como pauta e trampolim para subir politicamente. Mas o Flávio Bolsonaro, ele é bizarro também nos mesmos termos, porque o cara defende assistencialismo, defende lei feminismo, tipo, apoia até daqui a pouco cota racial, pauta de gênero, que ele finge odiar. O cara mudou até o discurso que se dizia ser contra o crime e agora diz que o ladrão tem segunda chance. Daqui a pouco ele tá igual o Lula, dizendo que o traficante é uma vítima da sociedade, falando que o ladrão rouba para tomar uma cervejinha. Daqui a pouco ele vai aderir toda a cartilha do PSOL. A maioria desses caras que estão hoje no cenário político, eles não estão nem aí pra direita. Se você perguntar o que é direita para esse pessoal, eles são de esquerda. Eles são o que dá voto. Eles não são nem libertarianistas, não são nada. Porque para votar, eles votam com Lula, com o PT. Até para distribuir gás, eles votaram tudo igual ao PT. Eles mudam com o vento. Por exemplo, se o Lula fosse muito popular e desse muito voto, eles estavam Lula igual nas eleições. Você vê vários ministros do Bolsonaro, vários caras que tiveram com o Bolsonaro estavam no governo do Lula, Ciro Nogueira, aquele lá que é Mário Frias, esses caras tudo já teve com o PT, o Bolsonaro era popular, até os partidos que se dizem que são cristãos, que é o republicanos, que teve na base do Bolsonaro, agora tá na base do governo Lula. Aí você vem e vai falar de Flávio Bolsonaro e vai dar auxílio, Bolsa Família de 2 anos, às custas de quem que é esse dinheiro que ele vai dar? É tipo assim, é ridículo o cara que defende o bolsonarismo, ele é burro. Burro mesmo. O cara não consegue defender nada, só alienado. Porque o que o Flávio Bolsonaro faz é deturpar essa linguagem cristã, essa linguagem pentecostal. Você vê assim, os caras pegam o que dá voto, tipo, usa a linguagem evangélica, usa a linguagem cristã, usa dos símbolos religiosos para querer se aproximar das pessoas, não porque ele acredita nisso, mas eles sabem que isso dá voto. Aí o que é que os caras fazem? Os caras chamam um cara que foi preso no mensalão por corrupção, que sempre teve com o PT, sempre teve com o Lula ou com a Dilma. Agora esse cara é o maior representante da direita. E pasmem vocês, tem gente que bate palma pra isso em carro de som. Tem gente que grita. O Valdemar da Costa Neto é um cara que foi preso no maior esquema de corrupção desse país. O cara foi condenado a 7 anos e 10 meses e foi solto em 2013. O cara que simplesmente saiu da cadeia e hoje é o dono da direita, da suposta direita. Aí os caras querem que eu vote num candidato que é antissistema, que não é antissistema porcaria nenhuma, porque votou contra impeachment de ministro, foi contra a CPI da Lava Toga. Um dos caras, ó, pra você ver como Flávio Bolsonaro é uma porcaria. Tem um senador que tem trabalhado contra o impeachment, contra a investigação de ministro, é o Alessandro Vieira. Adivinha qual foi o único cara que o Flávio Bolsonaro atacou? O Alessandro Vieira. Aí você quer que eu vote nesse cara? Aí a gente teve 4 anos de Bolsonaro. Aí eu te pergunto, o crime diminuiu no governo do Bolsonaro? Não. O crime passou a não tomar áreas? Não. O crime conseguiu seguindo a sua rotina normal. A inflação diminuiu? Não. O dinheiro se valorizou? Na real, não. O dinheiro se desvalorizou 40% contra o dólar. Nunca mais a gente soube que é ter um real abaixo de 5, um dólar abaixo de 5. E aí a gente não precisa ser muito inteligente para apresentar os fatos e você aceitar, né? Basta você ter 2 neurônios e pesquisar. Já que você não acredita em Globo e nada, vai lá e dá uma pesquisada, se informa. Não usa as redes sociais só para confirmar o teu viés, entendeu? Ouve o contraditório. Vê em quem tu tá votando. E é isso. É isso que acorda o Brasil. É isso que acorda realmente de fato o Brasil. Não é essa palhaçada, essa pataquada de mês em mês tá fazendo campanha eleitoral antecipada só para votar em um arrumo de cara que vai fazer nada pro Brasil. Que vai só aumentar o seu poder político, vai aumentar só o seu poder financeiro
E você tá aí, vendo forma de sobreviver para bancar o salário deles enquanto eles não fazem nada. E é bizarro. A gente vai ver agora o que esses senadores aí, esses deputados vão fazer essa semana, né? Porque eles só vivem acordando no Brasil. E eles não fazem nada de um projeto de lei, não são nem a oposição ao governo Lula. Porque quando o Lula manda os projetos dele, eles passam tudinho. Que são tudo hipócritas. Eles falam para vocês que é contra o PT, que é contra a esquerda. E agora até o PL da Erika Hilton, eles estão sendo orientados a votar. A bancada do PL quer votar uma lei da Erika Hilton. Cara, isso é bizarro. Os caras estão votando lei do PSOL, cara. Os caras votam lei que cria programa pra trans, pra travesti, com bolsa de salário mínimo. E o PL, que é a maior bancada de... Cara, você vê esses caras aqui, tudo votação estrondosa. Enquanto gente que trabalha seriamente, não tem a votação que esses caras têm. Que esses caras entenderam uma coisa, eles entram na igreja, prostituem a igreja. Cara, eu sou de meio cristão, meio evangélico. Mas o que esses caras fazem dentro da igreja é bizarro, cara. O número de gente que deixa de ir pra igreja por causa desse comprometimento, né, entre a fé e a política é bizarro, cara. Os caras prostituem o templo de Deus, prostituem a igreja. Era-se o tempo que você ia na igreja em época eleitoral, você ia para escutar um culto e voltar. Não ter um candidato ali, ter um pastor fazendo terrorismo psicológico para votar nesses caras aí. E eles não representam nem o seu voto, nem os seus valores. Porque tudo que o governo passa contra a família, contra o Brasil, eles estão lá votando. Se o governo manda uma verba a mais para eles, eles votam, porque, na verdade, o dinheiro compra opinião, o dinheiro compra até ideologia, né, para essas pessoas aí. E aí eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo, se você não gostou, dá o dislike, se você gostou, dá um like, se concorda, comenta, se não concorda, comenta aí também. Muito obrigado, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.